Senhor, aleluia. Graças, Senhor. Olá, olá, boa tarde, paz, a paz sejam com todas, amém? Glória a Deus, mais um dia, boa tarde, minha amiga maravilhosa, tudo bem? Glória a Deus, glória a Deus, olá, boa tarde pessoal, louvado seja o nome do Senhor, boa tarde meu varão valoroso, glória a Deus, meu intercessor, meu amado, glória a Deus, a paz a todas, paz seja com todas, glória a Deus por mais uma tarde, né, por mais um momento, glória a Deus, vamos compartilhar essa live aí para que mais pessoas sejam alcançadas, para que mais pessoas sejam edificadas com o conhecimento da palavra de Deus, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus, que madrugada poderosa, né? Que lindo que Deus está fazendo, que coisas tremendas estamos vivendo, um povo posicionado, né? Mulheres realmente sedentas pela presença de Deus. Às vezes nós só precisamos de um impulso, só precisamos realmente, né, de um mover e fazer parte, e um coração quebrantado, um coração que se permite viver isso. Glória a Deus. Grandes coisas o Senhor tem ainda para fazer, né, em nossas vidas, e isso Ele vai fazer depois através das nossas vidas, porque a nossa família vai ser alcançada, né, famílias vão ser alcançadas pelo poder e pela glória de Deus, né, filhos, esposos, em nome de Jesus eu creio, né, neste mover extraordinário, porque não é à toa que o Senhor nos chamou para esse tempo, né, Ele não nos chama, não nos posiciona em batalhas sem que Ele esteja conosco. Então eu creio no mover de Deus. Deixa eu compartilhar aqui com algumas pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder do nosso Senhor, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Dá para ouvir bem aqui o áudio? Hoje tá quente aqui, né? Curitiba hoje tá calor, imagino em outros estados aí, né? Também deve estar muito quente, muito abafado. Glória a Deus por este tempo também, amém? Vamos orar então, para nós iniciarmos essa palavra, que o Espírito Santo venha conduzir, né, para esse tempo, que o Espírito Santo venha dar a direção, que nós venhamos ser edificados, que nós venhamos ser fortalecidos em nome de Jesus, tá? Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós Te louvamos, Senhor, Te agradecemos pela oportunidade de mais um dia estarmos aqui, para aprender mais da Tua Palavra, para sermos edificados, fortalecidos, renovados, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fala com cada um de nós, todos que estão aqui presentes para ouvir a Tua Palavra e todos aqueles que vão ouvir depois. Que os Seus filhos e Suas filhas venham ser edificados, que nós venhamos ter discernimento espiritual, que nós possamos estar, Pai, sensíveis à Tua voz, que nós possamos, Senhor, ser um agente de transformação nesta terra. Em nome de Jesus, Pai, eu Te agradeço, eu Te louvo, Te glorifico, que o Teu Espírito Santo de Deus venha me conduzir neste momento, nesta oração, nesta leitura da palavra, neste pregar, Pai, a Tua palavra, que pessoas sejam alcançadas, que pessoas venham ser edificadas e que tudo venha ser para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus, amém, amém? Glória a Deus. Eu vou colocar aqui o versículo-chave de hoje, que está lá em Daniel, capítulo 10, nos versículos
a partir do versículo 12. Deixa eu só colocar aqui para daí eu fixar a mensagem. Glória a Deus. Nós vamos ler até o 21 hoje. Glória a Deus por este tempo. Amém? Glória a Deus. Então, abra a palavra do Senhor lá no livro de Daniel, capítulo 10, a partir do versículo 12. Amém? Vamos ler lá Daniel, capítulo 10, a partir do versículo 12. E a palavra do Senhor diz assim: E ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Posicionamento de muitas pessoas, né? Nós estamos nesse mover, com muitas mulheres na madrugada, orando, clamando, apresentando o nosso ano diante do Senhor, colocando nossas famílias, colocando nossas vidas. Então a palavra do Senhor hoje está confirmando que desde o primeiro dia o Senhor ouviu o nosso clamor. Então há uma movimentação muito grande no mundo espiritual. E o Senhor está ouvindo o nosso clamor. Amém? Aí a palavra do Senhor continua assim: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Nós não vamos vencer batalhas sozinhos. Quando o Senhor nos posiciona em batalhas, Ele vai enviar anjos para guerrear ao nosso favor. E aqui a palavra do Senhor está dizendo que Daniel se posicionou em batalha, ele se posicionou em orar, em buscar a presença de Deus, mas o Senhor enviou o anjo Miguel em favor de Daniel para guerrear, porque era uma guerra de alta patente, era uma guerra contra principados, né? Aqui está falando sobre o príncipe da Pérsia. Então o Senhor, ele vai sempre ouvir a tua oração, mas quando ele te coloca num posicionamento em buscar a presença dele, em oração, o Senhor vai sempre se mover. Ele vai sempre colocar anjos à sua disposição para guerrear por você, porque as batalhas espirituais nós não conseguimos vencer sozinhos. As batalhas espirituais, elas se vencem de forma espiritual. Amém? Aí continua no versículo 14. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Quando ele me disse isso, prostrei-me com o rosto em terra, sem conseguir falar. Então um ser que parecia homem tocou nos meus lábios, e eu abri a minha boca e comecei a falar. E eu disse àquele que estava em pé diante de mim: Estou angustiado por causa da visão, o meu Senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. Aqui a palavra do Senhor está dizendo que tem batalhas que você vai entrar e que muitas vezes você vai perder forças físicas, porque você não tem noção, você não tem dimensão das guerras que você está enfrentando no mundo espiritual. Então, como nós somos corpo, alma e espírito, o nosso corpo ele vai sentir os impactos das batalhas espirituais. E aí no 18 continua assim: O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. O Senhor vai te dar forças, as forças que você precisa para vencer essa batalha. Ele vai te dar o renovo, mesmo que você tenha vontade de desistir, mesmo que você tenha vontade de parar, o Senhor ele vai te fortalecer, ele vai te renovar fisicamente e espiritualmente, vai ativar na sua alma o desejo maior ainda em buscar a presença de Deus. E ele disse: Não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Ditas essas palavras, senti-me fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, visto que me destes forças. Então ele me disse: Você sabe por que eu vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Então, tem lutas, tem batalhas que nós vamos enfrentar
né? E que nós não vamos estar sozinhos. O Senhor dará ordem aos anjos dele ao nosso favor. Nós vamos guerrear, mas nós não vamos estar sozinhos. Quando o Senhor coloca no teu espírito o desejo de você se posicionar em batalhas, em guerras, pode ter certeza, quando você é movido pelo Espírito Santo de Deus, o Senhor, ele vai estar contigo. Boa tarde, tudo bem? Glória a Deus, né? Então a resposta de Deus veio logo no primeiro dia. A palavra do Senhor está dizendo aqui que Daniel buscou ao Senhor e a resposta já veio no primeiro dia. Mas a manifestação ela não foi imediata. E isso nos mostra que o silêncio não é ausência de resposta. Você pode estar guiando, você pode estar lutando, você pode estar passando dificuldades, afrontas, opressões, né, ataques espirituais, mas o Senhor, ele está contigo. Daniel, ele não começou a luta porque ele quis lutar. Essa luta ela já existia no mundo espiritual, só que através da oração de Daniel, através do posicionamento dele, houve uma revelação do que estava acontecendo no mundo espiritual. Então, isso nos ajuda a entender que muitas vezes, quando nós nos posicionamos espiritualmente, nós vamos sentir sim uma pressão, tudo aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Por isso é muito importante nós nos fortalecermos espiritualmente. Nós precisamos ter o nosso espírito fortalecido para entrar em batalhas e em guerras. Porque se você não estiver o teu espírito fortalecido, você não vai resistir. Você vai desanimar, você vai parar, você vai retroceder, porque você não vai conseguir forças para permanecer na posição que o Senhor te chamou. E hoje eu quero te levar a entender as diferenças que acontecem no mundo espiritual, né? Muitas pessoas falam, nossa, eu estou sendo oprimida, eu estou sendo atacada, eu estou passando por uma opressão espiritual. Então eu quero te levar hoje a esse entendimento, para que você venha ter um posicionamento e uma permanência na presença de Deus. Lá em Efésios 6, a partir do capítulo 12, a palavra do Senhor nos diz que a nossa guerra ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue. Ela diz que a nossa guerra é espiritual. Então, quando nós estamos numa batalha espiritual, nós precisamos discernir o tipo de batalha e a forma correta de responder a esta guerra. E vai ser com o fortalecimento espiritual que nós vamos ter estratégias, que nós vamos ter armas corretas para vencer no mundo espiritual. E eu quero mostrar para vocês qual é a diferença. Por exemplo, num ataque espiritual. Quando que nós estamos sendo atacados espiritualmente? Então, o ataque espiritual, ele é uma investida inicial do inimigo. Ele vai te atacar para te fazer parar. Geralmente, esses ataques espirituais, eles iniciam de uma forma muito sutil, né? Ele vem na nossa mente, ele vem nas nossas emoções. O inimigo ele vai fazer de tudo para tentar te parar, para tentar te paralisar, para fazer você retroceder, porque ele sabe que a partir do momento que você tem um posicionamento em Deus, que você busca no Senhor, uma direção através da sua oração, através das suas renúncias, através da sua busca em Deus, a batalha ela é certeira que ela vai ser vencida, é certa a vitória. Por isso que quando você se posiciona em oração, principalmente agora, nós estamos num tempo de propósito de 7 dias de orar na madrugada. E muitas pessoas desistiram no meio da caminhada. Muitas pessoas não conseguem entrar neste tempo de oração, não conseguem levantar. Por quê? Porque o inimigo ele vai atacar espiritualmente para fazer você paralisar. Ele vai se levantar com situações. Criança vai chorar, cachorro vai começar a latir, alguma coisa acontece dentro da sua casa, a internet cai, né? Porque nós estamos num momento de oração em conjunto, nós estamos entrando num grupo de oração, né, pela internet. Então muitas coisas vão acontecer para fazer você parar. E isso são ataques espirituais. Só que muitas vezes esses ataques espirituais, como eles começam de uma forma muito sutil, ele vai começar na sua mente. É a primeira coisa que o inimigo vai tentar te atacar, através da sua mente, dos seus pensamentos. Ele começa a trazer confusão mental.
Ele começa a trazer pensamentos de desânimo, fazer você desistir, fazer você parar, fazer você acreditar que não vale a pena insistir na oração, não vale a pena permanecer nesta posição. Ele vai fazer você ter dúvidas de Deus e do seu chamado. Ele vai fazer você parar de buscar. Ele vai levantar pessoas para trazer informações que vão trazer desânimo no seu coração. Ele vai trazer uma irritação, um cansaço excessivo, um medo, uma ansiedade, dificuldade de você orar ou de permanecer na palavra. E isso são ataques espirituais. O que vai acontecer? Os ataques, ele faz você abrir brechas, abrir legalidades que vão fazer você desistir. E o primeiro ataque, ele vai começar na sua mente. Porque o inimigo, ele vai começar a lançar setas, ele vai começar a lançar dardos inflamados no seu coração também, para fazer você realmente sentir que você não tem força, fazer você acreditar que não vale a pena persistir. Então isso são ataques espirituais. Não é algo que te domina de imediato, mas é algo que vai começar a influenciar, fazer você retroceder. Então por isso é muito importante que a gente permaneça nessa posição que o Senhor nos colocou. Porque quando você se coloca em oração, quando você se coloca numa posição, né, de um propósito com Deus, muitas situações vão se levantar contra a sua vida, para fazer você parar. Porque através do seu posicionamento em oração, vai haver restauração, você vai ser fortalecido espiritualmente. Através da sua oração, a sua família vai ser restaurada, casamentos vão ser alcançados, filhos vão ser libertos, através do seu posicionamento. Então nós temos que resistir. Daniel estava sendo atacado, mas o Senhor enviou o anjo Miguel para guerrear junto dele. E você não está sozinho. O Senhor está contigo. E o contra-ataque espiritual. Então, o que é o contra-ataque? O contra-ataque, ele é uma resposta que nós estamos dando diante do mundo espiritual sobre toda esta atmosfera, sobre esse movimento das trevas contra as nossas vidas. Jesus contra-atacou o diabo através da palavra, quando ele estava no deserto. O diabo, ele tentou atacar Jesus, mas Jesus contra-atacou com a verdade. Ele contra-atacou com a palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz lá em Mateus 4 que está escrito. Jesus falava, está escrito. Né? Então nós precisamos realmente nos movimentar, não baseadas nas nossas emoções, mas com autoridade, com obediência, com discernimento, com entendimento da palavra. Por isso é muito importante o nosso posicionamento em ler a palavra de Deus. Como é que você vai guerrear se você não tiver autoridade através da palavra do Senhor? O mundo espiritual responde através do teu conhecimento da palavra, através da autoridade que você recebe da palavra de Deus. Então o contra-ataque espiritual, ele é permanecer na oração. Você tem que permanecer para você contra-atacar. Responder com a palavra de Deus. Não abandonar o lugar espiritual que o Senhor te colocou. Continuar obedecendo, mesmo que seja num tempo de opressão. Aqui, hoje, a palavra, nós lemos, Daniel estava sendo oprimido, ele estava sendo atacado pelo inimigo, pelo príncipe da Pérsia. Ele sentia fisicamente o que estava acontecendo no mundo espiritual. A palavra está dizendo, ele coloca aqui, deixa eu ver qual versículo que responde aqui, que eu perdi as minhas forças se foram, e eu mal podia respirar. Então, quando você entra nesta posição, quando você se permite entrar em guerra, o seu corpo físico também vai sentir. Mas primeiro você vai passar por todo este ataque espiritual. Mas você vai contra-atacar através do conhecimento, através do teu posicionamento, através da autoridade que o Senhor já te deu. E aí, existe também uma opressão espiritual. Qual é a diferença, né? O que é viver diante de uma opressão espiritual? A opressão é uma pressão contínua. Ela é prolongada, que ela tenta enfraquecer o ânimo e a nossa constância espiritual.
ela não domina, mas ela traz um desgaste. Então, quando você se sente oprimido, quando você se sente atacado, né, você vai estar desgastado. E muitas vezes nós paramos. Quantas vezes pessoas se posicionam em oração, em propósito, em clamar por suas famílias ou por seus filhos, e às vezes não vê uma resposta de imediata, se sente oprimida, se sente pressionada e acaba desistindo no meio da caminhada. E muitas vezes até declaram, não adianta eu permanecer, a resposta não vem. Eu não vejo nenhuma resposta, não vejo nenhum resultado e as pessoas acabam paralisando. Elas se sentem oprimidas, elas se sentem pressionadas por tudo aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Mas, e como que isso acontece? Como que esta opressão espiritual acontece? Ela traz uma tristeza muito persistente, ela traz um cansaço extremo, traz falta de energia, falta de alegria, peso emocional, uma sensação de sobrecarga, né? Então nós acabamos ficando oprimidos. Exatamente, olha o que a palavra do Senhor diz lá em Hebreus 1,14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Sim, os anjos do Senhor trabalham ao nosso respeito. A partir do momento que você toma uma posição, a partir do momento que você busca o Senhor vai mandar anjos para guerrear ao seu favor. Porque a guerra espiritual, ela se vence espiritualmente. E nós precisamos desta movimentação dos anjos ao nosso favor. Eles trabalham a nosso favor. Aqui, a palavra está afirmando ali, que o Emerson colocou, que os anjos, esses espíritos ministradores, os espíritos ministradores são anjos. Eles são enviados ao nosso favor, para trabalhar ao nosso favor. Então nós precisamos permanecer na presença de Deus, nós precisamos crer, mesmo quando nós estamos passando por toda esta opressão, nós precisamos perseverar. Salmista, o Davi, ele fala lá em Salmos 42:11 assim, por que estás abatida, ó minha alma? Então, diante de toda essa opressão, Davi também se sentiu oprimido. Ele estava entristecido, porque por nossas forças nós não vamos conseguir vencer. Nós não temos condições de vencer batalhas espirituais sozinhos. O Senhor é quem guerreia por nós, é Ele quem se move ao nosso favor. Mas nós precisamos ter um posicionamento, buscando Ele em oração. E através do nosso posicionamento, o mundo espiritual vai se mover, vai acontecer muitas coisas. E o nosso corpo físico vai sentir todo esse contra-ataque, toda essa movimentação, toda esta opressão. Mas nós precisamos permanecer, mesmo diante de toda esta opressão. Então é importante entender que a opressão, ela é um estado só. Ela não é a sua identidade. Você não pode acreditar que este momento de dificuldade que você está passando, que todo este momento de opressão que você está vivendo, faz parte de quem você é. Não é. Você vai vencer e o Senhor, Ele vai te ajudar, Ele vai te dar estratégias, Ele vai te dar armas, Ele vai te dar discernimento, Ele vai te dar direções. E você vai vencer essas batalhas espirituais que você está enfrentando. Porque Deus, Ele não nos dá nenhuma cruz para que nós não tenhamos condições de carregar. Então, nenhuma guerra que você for entrar, você não vai ser incapaz de vencer essas batalhas. O Senhor, Ele vai te dar estratégias, Ele vai te dar ferramentas, Ele vai te dar direções. Mas para isso nós precisamos ter este posicionamento. Você não pode retroceder, você não pode parar de guerrear, você não pode deixar de buscar a Deus, porque o fortalecimento espiritual que você precisa vai ser através da oração. Quando Daniel se posicionou a orar, a palavra de Deus está dizendo assim, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus. Então Daniel, ele entendeu que a batalha que ele precisava vencer, ele venceria através da oração, através do momento que ele se humilhasse diante do Senhor, através do momento da busca,
da busca de entender que nós somos dependentes de Deus. Nós precisamos do Senhor. Não vai ser sozinho que você vai vencer. Então precisamos ter este posicionamento. E as suas orações, elas vão ser atendidas. Pode ser que hoje, né, a situação que você está vivendo não tenha vindo a resposta exatamente do jeito que você tanto deseja, o jeito que você está apresentando a Deus. Mas Ele vai fazer muito além. Ele vai fazer além das suas expectativas, porque os planos de Deus são muito maiores. Então, nós precisamos entender que mesmo diante da opressão, nós precisamos permanecer. Nós precisamos perseverar através da oração. Nós estamos neste grupo de mulheres Despertando Déboras. Tem mais de 150 mulheres neste grupo. Mas muitas mulheres não conseguem chegar e acordar na madrugada. Quantas mulheres me mandam mensagem dizendo que estão passando por situações difíceis, por batalhas, por guerras. A internet não funciona, o celular não funciona, o filho chora. Muitas situações acontecem na casa dessa pessoa que impede ela de prosseguir. Mulheres têm me falado que se colocaram em jejuar e pessoas de dentro da casa estão se opondo, reclamando, falando que de onde se viu ter esse tipo de posicionamento. Para que jejuar desse jeito? Vai ficar doente. Mas as coisas espirituais só discernem quem é espiritual. E eu falei esses dias aqui numa live, quando eu expliquei para vocês sobre a importância do nosso posicionamento, buscando em oração, buscando em jejum, que muitas pessoas e mais próximas de nós iam se levantar contra nós. Iam tentar te parar, iam tentar te criticar, dizendo que está errado, que isso não deve se fazer. Mas a palavra do Senhor está dizendo que Daniel, ele se posicionou em oração em uma guerra de alto nível, porque ele estava guerreando contra principados, contra o príncipe da Pérsia. E ainda ele fala aqui, ó, que depois do príncipe da Pérsia viria o príncipe da Grécia. Então quer dizer que as batalhas que nós entramos, elas não são só aquelas batalhas. Nesse momento não é só essa batalha que você vai estar enfrentando. Vão ter outras batalhas. E quanto mais você se posiciona em Deus, mais você recebe armas, mais você recebe despojos. Porque cada batalha vencida, você recebe despojos dessa batalha. Você vai ganhar novas ferramentas, você vai ganhar novas armas para guerrear suas novas batalhas. Mas nós devemos perseverar. E eu quero explicar agora para você o que é a retaliação espiritual. Né? Tem muitas pessoas que falam assim, estou sendo retalhado, eu estou sofrendo retaliação espiritual. Então nós precisamos entender qual é a diferença da opressão, da retaliação, do ataque, do contra-ataque, né? Para que a gente realmente venha se movimentar com sabedoria e com entendimento da palavra de Deus. Então a retaliação espiritual, geralmente ela acontece depois de um avanço espiritual. Então você avança, você se posiciona em oração e de repente você é retalhado. Por exemplo, depois de um jejum, depois de uma decisão sua em obedecer à voz de Deus, depois de um posicionamento mais firme, a partir do momento que você se coloca numa posição de ser mais radical na sua busca em Deus. Eu sei porque eu comecei a viver uma vida muito radical diante do Senhor. Eu tive um posicionamento muito radical. Eu comecei a ter uma vida muito jejuada, buscar muito, sacrificar e renunciar a muitas coisas na minha vida. Mas muitas pessoas à minha volta não estavam entendendo o meu posicionamento. E as pessoas não vão entender. Porque somente você e Deus sabem da sua busca. Por isso que nós não precisamos nos justificar para muitas pessoas. Porque as pessoas elas não vão se entender. E muito pelo contrário, o inimigo vai usar elas para se levantar contra você. Para se opor, para colocar dúvida no teu coração, para colocar mentiras na sua mente, para dizer que você não deve fazer tudo isso, para que jejuar desse jeito? Para que ficar orando de madrugada desse jeito? Então, você vai sentir sim uma retaliação espiritual. Mas muitas vezes o diabo ele não vai vir e na tua frente vai vir falar coisas para você. Ele vai usar pessoas para falar. Ele vai usar pessoas para te parar, para te oprimir. Lá em Lucas 4, no versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: o diabo afastou-se dele por um tempo.
Então a retaliação não significa que você errou alguma coisa, mas muitas vezes que você incomodou o inferno. Às vezes você se posiciona em oração e vai vir retaliação. Mas maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. As trevas se movimentam, mas a partir do seu posicionamento, o Senhor vai movimentar anjos ao seu favor para guerrear por você. Então, quando nós estamos passando por uma retaliação, nós sentimos tanto fisicamente quanto emocionalmente. E pode, acompanhar todo esse período de batalha também, O Lucas 4, no versículo 13. Tá? Então, assim, nem todo sintoma físico, ele é espiritual. E nunca substitui um cuidado médico, mas a Bíblia nos mostra, sim, que o corpo, que a nossa alma e o nosso espírito, eles estão conectados. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23 diz que nós somos corpo, alma e espírito. E nós precisamos andar alinhados, nós precisamos andar fortalecidos. Então, assim, algumas pessoas, elas podem sentir dor de cabeça frequente, podem sentir mal-estar, dor nas costas, tensão muscular. Meu Deus, quantas mensagens eu recebi de pessoas que se posicionaram nesta oração da madrugada e estavam sentindo dor de cabeça, uma dor de cabeça insuportável, Estava sentindo uma tensão, dor nas costas, tensão muscular. Pessoas que falaram pra mim assim, meu Deus, como eu passei mal, senti vontade de vomitar, senti vontade, ânsia, mal-estar. Então, existem sintomas físicos, sim, e isso é um reflexo do espiritual. É claro que nós sempre precisamos pedir um discernimento do Espírito para o Espírito Santo, para que nós tenhamos clareza do que está acontecendo. É isso mesmo que o Hermer colocou ali, Óbvio que devemos ter zelo pelo corpo, alma e espírito, pois precisamos estar irrepreensíveis, sabedoria de Deus ao fazer jejum. Não podemos fazer algo que venha contra o nosso corpo, exatamente. Não adianta você nunca jejuou, nunca se teve esse posicionamento e de repente faz um posicionamento radical. Nós temos que começar aos poucos e principalmente respeitar as nossas limitações físicas. Porque tem pessoas que têm muitas doenças, que realmente impedem, às vezes precisam tomar medicações, mas sempre o Espírito Santo nos dá estratégias, vai nos dar direção, vai nos dar sabedoria de como nós podemos realmente fazer a prática do jejum. Ter esta prática, porque isso é essencial, nós precisamos. Se as pessoas, por exemplo, pensam assim, eu não consigo fazer jejum de 12 horas, de 24 horas, eu não consigo fazer. Então faz um propósito, tira algumas coisas, se alimenta de algumas outras coisas, tira café, tira o doce, tira algumas coisas que realmente aquilo que você acaba sendo refém de comer, você não consegue ficar sem, por exemplo, o doce, sem um pão. Isso é um sacrifício e apresente isso diante do Senhor. Então, os sintomas, que nós podemos sentir também é a dificuldade para dormir. Muitas pessoas foram atacadas nesta madrugada, tiveram muitas batalhas espirituais, não conseguiam dormir. Mas isso tudo é um reflexo do teu posicionamento. Às vezes sente um peso emocional, um peso na mente, um cansaço extremo. E isso tudo são reflexos das batalhas que nós estamos enfrentando. No começo, quando eu me posicionei de uma forma radical, eu sentia muitas dores, meu Deus, eu sentia dores, opressão, vinha uma sensação de medo, uma vontade de parar, uma vontade de desistir, vinha pensamentos assim, você está fazendo errado, você não deve fazer isso. Então o inimigo ele vai começar a lançar dardos, ele vai começar a lançar mentiras, fazendo você acreditar que o seu posicionamento está errado. Mas não existe nenhum posicionamento em Deus que venha dar errado. Porque quando nós nos colocamos completamente na presença dele, quando nós entendemos que nós precisamos dele, meu Deus, os céus se movem ao nosso favor. Às vezes as respostas não vão vir naquela hora, mas no momento certo, no momento oportuno, Deus traz as respostas para você. Então persevere, não desanima. Lá em Provérbios, no capítulo 17, no versículo 22, a palavra do Senhor diz assim, que o espírito abatido, ele seca os ossos.
Então, quando nós estamos entristecidos, quando a nossa alma está muito vulnerável, nós vamos sentir os ataques espirituais e nós vamos sentir nos nossos ossos. Então, é nos nossos ossos que nós sentimos, porque é onde está o nosso DNA, a nossa essência. É ali que nós vamos sentir toda a opressão também. Então, nós precisamos, porque a dor da alma, ela dá dores físicas. Nós sentimos também dores na coluna, né? Sentimos dores nas juntas, dores de cabeça. Então a nossa alma abatida, ela realmente, ela reflete no nosso físico. Então o corpo muitas vezes ela vai manifestar aquilo que a nossa alma está carregando. Então até você ser purificado, até você ser limpo, até você ser curado, o seu físico vai sentir. E quanto mais você busca em Deus, mais você vai se fortalecer. E mais o Senhor vai te preparar. E você vai se sentir mais fortalecido espiritualmente para enfrentar as batalhas. Né? Então não é do dia para a noite que você vai estar capacitado totalmente para vencer tudo. Então o discernimento espiritual, ele é essencial. Ele é fundamental para as batalhas que nós vamos enfrentar. E quem vai dar esse discernimento é o Espírito Santo. Nós precisamos buscar nele. Por isso, quando nós nos posicionamos em oração, nós nos entregamos totalmente ao Senhor, né? O nosso coração vai sendo trabalhado, nós vamos sendo esmagados por Deus. Por que ele vai começar a trabalhar no nosso coração? Por que ele vai tratar as feridas? Para que a gente não venha ser confundido, para que a gente não venha ser enganado, porque a palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso, e muitas vezes pode ser que você pense, é o Espírito Santo que está me dando essa direção, e nem sempre é o Espírito Santo que está te dando essa direção, às vezes são as suas emoções. Então por isso que o Senhor vai começar a nos esmagar, ele vai começar a tratar feridas, ele vai começar a tocar lá no profundo da sua alma, para que realmente você esteja alinhado com o céu, para que o teu coração venha ter um discernimento claro, que venha ser algo puro, algo genuíno da parte de Deus para a sua vida. Então nós precisamos nos posicionar. Então não é porque existe uma batalha que você não entra nela em vão. Então as batalhas que você entra vão ser todas direcionadas por Deus. Então nós precisamos buscar sim sabedoria no Senhor. Lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, se você não está tendo sabedoria, se você não está sabendo quais estratégias usar no momento em que você está passando, nas lutas em que você está vivendo, nessas batalhas pontuais da sua vida, peça a Deus. Fala, Senhor, abra teu coração, rasga seu coração a Deus e seja muito sincero ao Senhor. E fala para Ele, Senhor, eu não estou tendo entendimento, eu não estou tendo clareza, eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo, eu estou me sentindo sem forças, estou me sentindo oprimido, oprimida, e eu preciso de Ti. Mas quando nós tentamos lutar com as nossas forças, nós vamos perder as batalhas. Porque essas batalhas espirituais se vencem espiritualmente. E quem vence por nós é o Senhor, é o Deus dos exércitos, é Ele que está à frente das batalhas. Então a Bíblia, ela está cheia de homens de Deus, de que aqueles que entraram em batalhas com direção de Deus e venceram, e também pessoas que entraram em batalhas sem ouvir a voz de Deus e sofreram perdas. Então as batalhas que você vai entrar, entre com sabedoria, entre com discernimento espiritual. Muitas vezes nós queremos ajudar muitas pessoas, queremos orar por muitas pessoas, mas muitas vezes você não está preparado espiritualmente para esse tipo de batalha. E aí você vai sofrer as consequências. Então só entre em batalhas que o Senhor colocar você para guerrear, que o Senhor te colocar para lutar. Não entre na brecha sem a direção de Deus. Antes de você entrar na guerra por outras pessoas, você precisa entrar na guerra por você mesmo. Os sintomas que você está vivendo hoje, né, tudo aquilo que você está sentindo, tudo aquilo que você está passando, já são sinais de que você precisa buscar em Deus uma transformação, que você precisa de cura, que você precisa de libertação. E para que você possa avançar de nível. E aí o Senhor vai te dar novas estratégias, vai te dar novas direções.
Então há momentos em que nós devemos avançar. E tem momentos que nós devemos somente permanecer neste lugar que o Senhor nos colocou. Ontem eu trouxe uma palavra falando de Abacuque, onde o Senhor colocou ele como sentinela na torre. E o Senhor disse para ele que era para permanecer naquele lugar. E mesmo com o coração dele angustiado, mesmo com o coração dele aflito, ele não saiu daquela posição. Só que muitas vezes, na nossa ansiedade, na inquietação da nossa alma, nós não permanecemos neste lugar, acabamos saindo, fazemos uma movimentação sem a direção de Deus e aí nós sofremos as consequências. Então tem momentos que nós temos que avançar sim, mas avance na direção de Deus, avance através do comando do Espírito Santo. E se tiver que permanecer, permaneça. Se você tiver que se colocar na brecha por outras pessoas, o Espírito Santo vai colocar isso no teu coração também. Vai vir como uma força que você não vai conseguir controlar. Vai vir com uma força que você vai entender, Senhor, não é de mim, isso está me incomodando, então eu estou entendendo que o Senhor está me colocando neste momento para orar por determinada pessoa. Mas para isso você precisa se preparar, você precisa buscar, você precisa ter uma vida jejuada, você precisa ter uma vida de oração para se colocar na brecha por outras pessoas. E há momentos em que nós precisamos silenciar e esperar e confiar em Deus. Então tem batalhas que você não vai já agir de imediato, né? Daniel, ele esperou o momento certo. Ele se colocou, né, a orar. Ele entendeu que precisava ser dependente de Deus. Então nem toda guerra que aparece é uma guerra autorizada por Deus para você. Não entre em batalhas que o Senhor não te direcionou a entrar. Porque muitas vezes você vai ser oprimido, você vai sentir essa opressão espiritual, porque você está em guerras que o Senhor não te mandou. Mas quando você se coloca em posição de orar por pessoas, em guerrear no mundo espiritual, por outras vidas, né, por situações, você vai ter a plena certeza que Deus está com você. Foi o que aconteceu comigo agora, nesse movimento do Despertando Déboras. Foi algo que não consegui controlar, foi algo muito forte, Deus colocou isso no meu coração, mas eu fiquei quase um ano orando a respeito disso. Foi quase um ano apresentando diante do Senhor, gerando isso no mundo espiritual, buscando a certeza. Quando o Senhor colocou no meu coração para fazer algumas renúncias da minha vida profissional, foi uma batalha muito grande. Foi uma guerra que eu enfrentei do meu corpo, da minha alma, com o espírito. Porque eu estava resistindo. Porque eu entendia que aquilo não era de Deus. Mas o Senhor, ele veio com resposta. E ele vai responder você também. Então não tome decisões precipitadas, não haja na sua emoção. Se prepare espiritualmente, busque ao Senhor. Não é porque agora as mulheres que estão posicionadas em 7 dias de oração e de jejum já estão preparadas para sair tomando qualquer decisão. Não é bem assim que as coisas funcionam. Às vezes você está se posicionando agora, Deus está tratando com você. Deus vai te capacitar. E ainda Ele vai querer mostrar outras coisas para você neste momento, neste início. Para que daí sim você tenha uma posição de tomar, né, uma decisão que seja muito importante, que realmente venha na direção de Deus. Mas todas as vezes em que você for tomar uma decisão através das suas emoções, você vai sofrer as consequências e vai vir o arrependimento. Então é muito importante permanecer neste lugar e entender a hora de você atacar, a hora de você contra-atacar, a hora de você realmente tomar decisões e a hora de você esperar, de você não recuar, de você permanecer neste lugar. Porque as lutas elas vêm, mas quando você se posiciona em Deus, Ele luta ao teu favor. Então hoje, o Espírito Santo de Deus, ele está te chamando para viver em alerta constante com o Espírito Santo. Ele está te chamando para você ter um discernimento, para você viver em obediência e na permanência na presença de Deus. Você não luta para vencer, você luta a partir da vitória de Cristo. É Ele que vai lutar por você.
Não é você que vai vencer essas batalhas, é o Senhor quem vence por você. É Ele que vai estar na frente. Amém? E para fechar hoje a nossa live, em Efésios 6, no capítulo 6, no versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: e depois de terdes vencido tudo, permanecer firmes. Nós precisamos permanecer firme. Não é porque hoje você vence uma batalha, agora eu tô tranquilo, agora eu vou ficar sossegado, agora eu não preciso mais orar, não preciso mais jejuar. Engano seu, porque o diabo ele só espera o momento do seu esfriamento, ele só espera o momento da sua acomodação para te atacar. Amém? Então que você receba essa palavra, que você venha ter o entendimento para se posicionar, permanecer nesta posição de sentinela, nessa posição de orar, de buscar a Deus e a direção dele, que não vai ter erro. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pelas pessoas que vão assistir depois, né? Muitas pessoas estão sendo edificadas, glória a Deus por isso, que o nome do Senhor seja exaltado em todo o tempo, em nome de Jesus, amém? Se você pode, coloca agora a mão no seu coração, eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus, neste momento, eu peço que o teu Espírito Santo venha testificar nos corações, Pai, a tua palavra. Porque a tua palavra que nos dá conhecimento, é a tua palavra que nos liberta, que nos dá entendimento. Espírito Santo de Deus, dá esse discernimento para os seus filhos, que eles possam entender realmente o momento de avançar, o momento de recuar, o momento de permanecer, Pai, diante das batalhas. Mas que acima de tudo, eles venham entender a importância do posicionamento diante da tua presença. Que eles venham entender, Pai, a importância de entregar completamente os caminhos deles nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, nós sabemos, Pai, que as batalhas, elas são vencidas através do nosso Deus poderoso, o Deus do exército, o Deus, Pai, que move os céus, move terra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos agora, Senhor. Nós cremos em Ti, nós cremos na movimentação dos Teus anjos ao nosso favor. Porque a palavra do Senhor diz que 1000 cairão à nossa direita e 1000 cairão à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. Em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante de Ti, apresentamos, Senhor Deus, as nossas vidas diante do Senhor. Em nome de Jesus, nos guarda, nos protege, nos blinda, nos dá armas e ferramentas essenciais para vencer as batalhas. Eu peço, Pai, que o Senhor venha cobrir com teu sangue cada vida aqui. Venha blindar, proteger e esconder com o teu manto invisível. Que nós estejamos cobertos com teu sangue. É isso que eu te peço, que eu te agradeço no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Seja abençoado hoje. Compartilha aí para que outras pessoas sejam alcançadas. Em nome de Jesus. E até segunda-feira nós estamos de volta aqui para uma live. Amém? Deus abençoe e até mais.